Queridos, abramos as nossas Bíblias, 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Verso 11, verso 12. Nos diz: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Glória a Jesus. Querido Deus e Pai, Senhor, queremos agradecer a Ti por estarmos reunidos, ó Pai, em uma só família, em torno do Teu santo nome, ó Pai. Já temos Te adorado com cânticos, já temos falado contigo em oração, já temos Te apresentado, Senhor Deus, nosso louvor também com os nossos dízimos e ofertas. Já temos nos alegrado, Senhor Deus, em rever nossos irmãos e irmãs em Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Agora, Senhor, nós vimos pedir a Ti que Tu venha ministrar aos nossos corações, através da Tua santa e poderosa palavra. Ministra as nossas vidas nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa falar as verdades espirituais ao nosso coração e aplicá-las, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. É em Ti que esperamos, ó Pai, e é em Ti que confiamos. Em nome de Jesus choramos, ó Pai, e com fé Te agradecemos. Amém. Queridos, temos refletido às terças-feiras um pouco sobre a pessoa de Deus. E quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre a majestade de Deus. Falar um pouquinho sobre a majestade de Deus, esse Deus e sua majestade e soberania. Esse texto que nós lemos, ele nos diz que é do Senhor a majestade, né? Tua é, Senhor, a majestade. E hoje nós vemos a pessoa de Deus. Será que nós reconhecemos a majestade de Deus, a supremacia de Deus? Nosso viver, nosso dia a dia, nossos pensamentos pensam sobre Deus, refletem a pessoa de Deus como majestoso, como supremo. Lutero, nos seus embates com Erasmo, certa vez ele escreveu para Erasmo: tuas ideias sobre Deus são demasiado humanas. Você pensa sobre Deus, Erasmo, pensamentos humanos. E se nós quisermos criar uma imagem de Deus a partir apenas dos nossos pensamentos, nós vamos criar ídolos e vamos estar lidando de uma forma transgressora com o mandamento de Deus, de não adorar outros deuses. E um Deus que é criado por nós não é o Deus criador. E os nossos dias, existem muitas pessoas que têm construído uma imagem de Deus a partir dos seus próprios pensamentos, a partir do seu próprio raciocínio. Quando, na verdade, a imagem de Deus, quem é a pessoa de Deus, ela tem que ser revelada através
das Escrituras Sagradas, que é a revelação de Deus, e Jesus Cristo, que é a revelação mais perfeita de Deus aos homens. Fora disso, nós vamos estar construindo ídolos que talvez não sejam de gesso, nem de madeira, mas são ídolos porque nós construímos. E se nós construímos, esse Deus não é Deus. Porque Deus, ele não é criado. Pelo contrário, Deus, ele é criador. Amém? Um grande problema de nosso tempo é que nós temos grandes ideias sobre os homens e nós temos pequenas ideias sobre Deus. Nós pensamos grande acerca do homem e nós pensamos pequeno acerca de Deus. O orgulho humano talvez nunca foi tão manifesto como ele o é em nossos dias, com a filosofia humanista, onde o homem, amados, em nossa cultura presente, ele é a medida de todas as coisas. Parece que nós nos inclinamos à filosofia de Protágoras, onde nós, na nossa cultura, no meio em que nós vivemos, se diz que o homem é a medida de todas as coisas. E o homem, assim, é o começo, o homem é o meio e o homem é o fim. O homem, loucamente, tem procurado ocupar o lugar de Deus. Essa é a grande verdade do tempo que nós vivemos. O homem hoje, ele é o princípio de todas as coisas. O homem hoje é o meio de todas as coisas. E o homem hoje é o fim de todas as coisas. Isso nós vemos, amados, não somente fora do ajuntamento cristão. Infelizmente, nós conseguimos ver isso, às vezes, até dentro do ajuntamento cristão. Saberá se isso não seria a própria marca da besta? O que é a marca da besta? 666. O que é o 6? O número do homem. O homem no começo, o homem no meio, o homem no fim. E essa é a cultura que nós vivemos. Tudo é para o homem está no centro e tudo parte do homem. Quando, na verdade, isso, nós estamos nos distanciando nós estamos nos distanciando da pessoa de Deus e do lugar de Deus. Que todas as coisas se originaram em Deus, todas as coisas subsistem em Deus e todas as coisas são para Deus. São para Deus. Mas desde que veio o iluminismo, o que aconteceu? Deus foi deslocado do centro e o homem foi colocado no centro e tudo parte do homem, tudo é para o homem é o centro de tudo. Infelizmente isso às vezes acontece até no meio do nosso ajuntamento cristão, onde até no momento do culto nós queremos ser agradados. Nós queremos ser atendidos, quando na verdade o culto é para Deus. E eu estou aqui não para ser atendido, eu estou aqui para atender o chamado de adoração e servir a Deus. Onde muitas vezes nós nos chateamos com tão poucas coisas. Onde chegamos e nos chateamos porque não encontramos um lugar para estacionar nosso carro e dizemos, vou atrás de outro lugar. Essa igreja não serve para mim. Então as igrejas elas estão sendo escolhidas para servir ou não servirem, se elas demandam algum conforto e se o homem está no centro ou não está. Se ela tem ar-condicionado ou se ela não tem, se ela tem estacionamento ou não tem. As pessoas hoje elas estão dando pouca importância se naquele ajuntamento há realmente uma adoração sincera a Deus e há realmente uma proclamação sincera da palavra de Deus. As pessoas simplesmente se chateiam com algum relacionamento dentro da igreja e dizem, eu vou sair daqui. O que é isso, senão nós nos estarmos nos entregando a esse sistema em que o homem é o começo e meio e fim de todas as coisas. Infelizmente, amados, esse é um contexto que nós estamos vivendo. Infelizmente. Mas aqueles que têm uma visão correta da majestade de Deus, sabem que Deus é o começo, o meio e o fim. Sabem
que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Sabem que Ele é o centro, sabem que Ele é o alfa e o ômega. Tem se agigantado o homem, amados, e tem se reduzido Deus quase a medidas invisíveis, microscópicas, quem sabe nanoscópicas, em que quase não se consegue enxergar. No Salmo 50, Deus faz uma pergunta aos que se afastaram dele, dizendo, verso 21, você pensa que eu sou como você? Você acha que eu sou como você? Você acha que eu sou tal qual tu? Não, você está redondamente enganado. Eu não sou como você. Eu fiz você a minha imagem e semelhança. Mas você é pequeno, eu sou grande. Eu fiz você a minha imagem e semelhança. Mas você não é começo, meio e fim de todas as coisas. Você é a coroa da criação. Mas eu sou o começo, meio e fim de todas as coisas. Quem é você? Você pensa que eu sou como você? Você está muito enganado. É isso que o Senhor está falando. Deus não precisa, amado, nos fazer pequeno para Ele ser majestoso. Deus não precisa nos fazer pequenos para Ele ser majestoso. Ele é majestoso porque Ele já é. Ele não é majestoso porque nós somos pequenos. Ele é majestoso porque Ele já é majestoso, porque Ele já é grande. Não é que Ele nos fez pequenos, não. Por maior que Ele nos fizesse, nós éramos infinitamente menores do que a grandeza da sua majestade, do que a sua supremacia, meus amados. Quando o homem procura se agigantar e tenta reduzir a pessoa de Deus, o que na verdade ele está fazendo, ele não percebe, é que cada vez mais ele está perdendo o seu significado, o seu sentido. Porque nós só temos sentido e só temos significado, só temos importância, amados, se nós somos achados em Deus. Se nós estamos fora de Deus, amados, nós somos como um peixe fora d'água. Ele não vai sobreviver muito tempo, querido, porque a nossa vida só faz sentido no oceano de Deus. A nossa vida só faz sentido em Deus. Cada vez que nós nos agigantarmos, que nós crescermos, que nós nos colocarmos como começo, meio e fim, e desocuparmos Deus de nossa vida, tentarmos reduzir a Deus, queridos, o que nós vamos estar fazendo é nos apequenando, é nos tornando mais insignificantes, porque o nosso significado, o nosso sentido só é dentro da presença de Deus, só o é com Deus. Fora de Deus, amados, somos como um peixe fora d'água, somos fadados a morrer em poucos instantes. Fora de Deus, o significado e o sentido do homem é vaidade. J.I. Packer escreveu: hoje se dá grande ênfase à ideia de que Deus é pessoal. Isso é bom. Deus é pessoal, não se pode negar. Isso é bom. Isso combate aquilo que nós vemos dominado nas universidades, que Deus é uma força cósmica. Nós fizemos uma pesquisa quando estávamos na universidade e perguntávamos: quem é Deus para você? Um ser pessoal? Uma força cósmica? Força superior? Não existe. E muita gente respondeu que ele era uma força, um poder presente no cosmos, não um ser pessoal. Então precisamos realmente afirmar de que Deus é pessoal, porque a Bíblia nos mostra Deus como uma pessoa. Mas hoje se dá grande ênfase à ideia de que Deus é pessoal, mas esta verdade é de tal modo enunciado que nos deixa a impressão de que Ele é uma pessoa como nós. Fraca, inconveniente, ineficaz e um pouco patética. E o teólogo continua: mas não é esse o Deus da Bíblia. Nossa vida pessoal é finita.
limitada em todas as direções, espaço, tempo, conhecimento e poder. Deus, porém, não tem limites. Ele é eterno, infinito e todo-poderoso. Ele nos tem nas mãos. Ele nos tem nas mãos. Ele nos tem nas mãos. Mas nós nunca o teremos em nossas mãos. Ele tem a mim e a você nas mãos, mas eu e você, nós nunca o teremos em nossas mãos, amados, porque Ele é majestoso, semelhantemente a nós, Ele é pessoal, mas diferentemente de nós, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é supremo, Ele é majestoso. E a W. Pink diz, a distância infinita que separa do Todo-Poderoso Criador as mais poderosas criaturas é um argumento em favor da supremacia do Deus vivo e verdadeiro. Então a supremacia mostra essa distância praticamente infinita que há entre nós e Deus. Você pode pensar na pessoa mais poderosa na face da terra. E aí você pode colocar um infinito entre essa pessoa e a pessoa de Deus. O que isso é? É a supremacia de Deus. Pastor, o que é infinito é aquilo que não tem fim. Mas pastor, como é que eu imagino uma distância sem fim? Não se dá para medir. Pode tentar medir com o que você quiser, vai acabar o que você usar para medir. Pode produzir aí fio, pode produzir fita métrica, pode pegar todas as fitas métricas do mundo, pode juntar uma na outra, e você pode estender, que você não vai chegar a unir o homem ou a mulher mais poderosa da face da terra ao Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é supremo, a supremacia de Deus nos mostra essa transcendência de que Ele está infinitamente distante daquele ser mais poderoso que a gente possa imaginar na face da terra. E majestade, majestade vem do latim, significa grandeza. Majestade vem do latim, significa grandeza. Daí nós chamarmos os reis e as rainhas de majestade, vossa majestade, como um reconhecimento da grandeza do rei, da grandeza da rainha, e também reconhecendo a grandeza dele no reino, como aquele que tem a maior autoridade dentro do reino, as maiores autoridades, o rei e a rainha. E no texto bíblico, a palavra majestade, ela expressa essa grandeza de Deus. Quando nós estamos lendo o texto bíblico que fala da majestade de Deus, está falando da grandeza de Deus. Salmo 145:5 nos diz, falarei da magnificência gloriosa, da tua majestade e das tuas obras. O salmista diz, eu vou dar o testemunho do brilho glorioso da tua majestade. Eu vou dar o testemunho do esplendor glorioso da tua majestade e as obras das tuas maravilhas. O que ele está reconhecendo? Eu vou testemunhar do brilho glorioso da tua grandeza, da tua majestade. Porque o nosso Deus é grande. Grande, 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 grande é o nosso Deus. Salmo 93:1, nós lemos, o Senhor reina e está vestido de majestade. Diga comigo, o Senhor reina e está vestido de majestade. Glória a Deus. Meus amados, me diga uma coisa, quem é maior? É você ou é a roupa que você veste? Quem é maior? É você ou é a roupa que você veste? Você é maior do que a sua roupa, sim ou não? Sim ou não? E quando ele diz assim, ó, o Senhor reina e está vestido de majestade. Você já entendeu, né? O Senhor reina e está vestido de grandeza. Como não existe outra palavra para falar do que é maior do que majestade, então a gente sabe que Deus, quando nós falamos que Ele é majestade, ainda é pequeno para falar da grandeza de Deus. Porque a própria veste dele é veste de grandeza, é veste de majestade. Então Ele é bem maior do que majestade, amados. Aleluia!
Oh, aleluia! Isaías 40, verso 12 a 18 nos diz: quem mediu na concha das suas mãos? Faça uma concha aí nas suas mãos. O que você acha que cabe aí na concha das suas mãos? Cabe 1 litro d'água aí? Hã? Cabe meio litro d'água aí? Não? Pois junta as duas aí, junta as duas agora. Cabe 1 litro d'água aí? Cabe? Cabe meio litro d'água? Cabe também não, né? Pois vamos ver como é a mão daquele que é majestoso e que se veste de majestade. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Você pode imaginar toda a água do universo, dos mares que estão nas nuvens, que estão debaixo da terra, ou quiçá estejam em outros lugares do universo. Ele mediu com a concha das suas mãos. Grande é o Senhor, aleluia, e está vestido de majestade. Oh, aleluia. Agora espalme aí o seu palmo, espalme aí o tanto que você pode. Eu acho que a minha vai ser uma das maiores aqui, né? Mas tem gente que joga basquete aqui, vai ter uma maior, né? Você vai, para medir o púlpito, amado, aqui ó, eu tenho que, nem 2 palmos meu dá para medir o púlpito. E a gente só toma medida com palmo, medida pequena, sim ou não? Agora imagina a mão do teu Deus, porque Ele é grande, e tomou a medida dos céus aos palmos. E tomou a medida dos céus aos palmos. Ninguém toma medida aos palmos, amados. Medidas grandes não. Isso quer dizer que os céus é pequeníssimo diante da grandeza e da majestade do nosso Deus. E ele continua. E recolheu numa medida o pó da terra. E pesou os montes com peso e os outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Que ele desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento. Não tem ninguém maior do que ele. Não tem ninguém para lhe dar conselho, não tem ninguém para lhe ensinar, não tem ninguém para lhe dar entendimento, porque Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, e não há outro maior do que Ele, porque Ele é supremo. E continua. E eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde. Você que toma adoçante, uma gota não serve para adoçar o que você está tomando. Sim ou não? Uma gota. As nações que a gente acha grande, ele diz para nós aqui, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Uma gota que não serve nem para adoçar o seu café. É como a gota de um balde. Nosso Deus é grande. Aleluia, o seu Deus é grande. E como o pó miúdo das balanças. Aí agora ele diminuiu mais ainda, amados. Porque o pó ainda é menor do que a gota. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada. Mas o que é menos do que nada? Alguém aqui pode me dizer o que é menos do que nada? Até hoje eu não sei o que é menos do que nada. Até hoje é menos do que nada, mas ele diz, todas as nações são como nada perante ele, ele as considera como menos do que nada,
e como uma coisa vã. E aí, termina com a pergunta: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? Não tem, amados. Diga assim: o meu Deus é incomparável. O meu Deus é incomparável. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! O nosso Deus é incomparável. A supremacia, a majestade de Deus é um convite à adoração. Quando nós pensamos, meditamos, refletimos, contemplamos sobre a supremacia de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre a majestade de Deus, nós somos convidados a adorá-lo. Nós somos convidados a nos prostrar diante da majestade de Deus e dizer que só Ele é o Senhor, que Ele é incomparável, que não há outro Deus além dEle, que Ele se veste de majestade, que Ele é majestoso, que Ele é supremo, que Ele é soberano, que só Ele é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Salmo 48:1 nos diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele é digno de louvor. Quem pode louvar aquele Deus que é grande? Quem pode louvar aquele que é digno de louvor? Oh, aleluia! Salmo 47:2 nos diz: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. É outro nome de Deus recorrente nas Sagradas Escrituras: Altíssimo. O Altíssimo. O que é o Altíssimo? É aquele que está nas alturas, que ninguém alcança. O que é o Altíssimo? É o que tem majestade, é o que é supremo, é o que está sobre todos. Ele é tão alto que falar alto é pouco. Altíssimo é o máximo que se conseguiu, mas ainda é pouco para falar, porque Ele é altíssimo. Ele é tão alto, tão supremo, tão majestoso, tão grande, que não temos como alcançá-lo. É Ele quem nos alcança. Salmo 92:1: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É bom, amados, louvar ao Senhor? É bom cantar louvores ao seu santo nome? É bom, aleluia, porque o Altíssimo é merecedor de louvor, porque a majestade, a supremacia é um convite à adoração. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus, amados, porque a gente anda em alguns lugares e a gente não vê o fervor no momento de louvor, de cantar, como a gente tem visto aqui nas vossas vidas. Chega o momento de louvar, de cantar, a igreja canta junto, a igreja adora. No louvor congregacional, no início do culto, a igreja está toda cantando, toda adorando junto. Sabe por quê, amados? Porque a densidade sabe, entende que é bom louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, cantar louvores ao Altíssimo, como diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Quem estava sentado sobre o trono, amados? Jesus, Deus. Jesus, o nosso Deus e Salvador. E adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Os 24 anciãos,
diante da majestade e da grandeza de Deus, eles se curvam, pegam em suas coroas e lançam para o Cordeiro de Deus. Lançam diante do Altíssimo, lançam diante daquele que tem toda a majestade, lança diante daquele que se veste de majestade, lança diante da supremacia de Deus. Você pode se curvar, pode curvar seu coração diante de Deus nessa noite. Você pode lançar aos pés do Senhor todos os louros, todos os êxitos, todas as conquistas em adoração a Deus. Você pode olhar o que Deus te concedeu hoje de vitória, o êxito que Ele te deu no trabalho, o êxito que Ele te deu nas vendas, o êxito que Ele te deu na tua família, a vitória que Ele te deu na faculdade, e você pode tomar essas coroas de vitória e podem lançar diante do grande e dizer: Senhor, eu sei que foi Tu que me coroaste, Senhor, eu sei que foi a Tua mão que me deste êxito, Senhor, eu sei que pequeno sou e nada sou, mas Tu és grande, tudo és, Senhor, e eu reconheço a grandeza e a majestade de Deus na minha vida. Etere cantarás, salabara cantarás, sintere cantarás, só Tu és Deus, Pai. Aleluia. A majestade de Deus, a supremacia, a sua grandeza é um convite à adoração. E a soberania, ela é o exercício da majestade, ela é o exercício da supremacia, ela é o exercício da grandeza de Deus. Porque uma coisa é Ele ser grande, outra coisa é Ele exercitar essa grandeza. Porque uma coisa é Ele ser supremo, outra coisa é Ele exercitar essa supremacia. Sim ou não? Então a soberania é o exercício da grandeza de Deus. É o exercício da majestade de Deus. É o exercício da supremacia de Deus. E nós vemos claramente o exercício dessa supremacia nas Escrituras. Salmo capítulo 2, verso 1 ao 4, nos diz: porque se amontinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, porque Deus tem senso de humor. Amém? Amém? Deus, Ele tem senso de humor, amados. Aquele que habita nos céus se rirá dos homens se amotinando e preparando um plano para se opor contra Ele. Ele vai começar a rir, Ele rirá lá do céu. O Senhor zombará deles, diz a palavra de Deus. Aquele que está no céu se rirá. Ele vai rir com os homens se amotinando contra seu filho, contra o ungido. Sabe aquela risadinha? Rapaz, onde é que eles pensam que vão parar? Aquela risadinha de quem já conhece o fim. E o Senhor zombará deles. Sabe por quê, amados? Porque a grandeza de Deus, ela é colocada em exercício. A grandeza de Deus, ela simplesmente não é um atributo para ser contemplado. Ela também é um atributo que é exercitado na história da humanidade. A supremacia de Deus, Jeremias capítulo 1, verso 4 ao 10. Olha o exercício da soberania de Deus. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, a palavra do Senhor veio até Jeremias, falou: antes que te formasse no ventre te conheci. Onisciência de Deus e onipotência e onipresença
E antes que saísses da madre, te santifiquei. Aquele que tem poder de santificar, porque é santo. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Deus se cala não, né? Deus continua. O que Deus diz? Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não diga eu sou um menino, porque eu sou grande, e se eu te enviar, tu irá. E o que eu colocar na tua boca, tu vai falar. Porque o grande aqui sou eu. Não estou perguntando se tu é grande, Jeremias. Eu não estou perguntando se tu é grande, Jeremias. Porque o grande aqui sou eu. Então eu te mando, tu vai. E eu falo para tu falar e tu fala. Sou eu quem mando aqui, Jeremias. Agora tu obedece. Não temas diante deles, porque tu pode ser pequeno, mas eu sou grande. E eu estou contigo para te livrar. Não sou eu quem estou te mandando? Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações. Só pode colocar alguém sobre as nações, amados? Alguém que é maior que as nações. E alguém que é maior do que os príncipes das nações, e alguém que é maior do que os reis das nações, e alguém que é maior do que os presidentes das nações, e alguém que é maior do que os ditadores das nações. E esse alguém, amados, é o Altíssimo, que está vestido de majestade. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. O que é isso, amados? Exercício da grandeza de Deus, exercício da soberania de Deus. Tu vai, eu estou te mandando, tu vai, eu sou contigo, eu vou te livrar quando for necessário. E o que eu vou falar? Não se preocupa, eu sou grande, eu coloco as palavras na tua boca. E o que eu vou fazer? Eu vou te colocar sobre os reinos, vou te colocar sobre as nações, para arrancar, para derrubar, para destruir e também para edificar e plantar. Porque eu sou Deus vestido de majestade. Deus, nessa conversa e diálogo para Jeremias, está mostrando a sua grandeza, e a sua grandeza em exercício, que é a sua soberania. Davi testemunha da majestade de Deus, da sua supremacia. O texto que nós lemos essa noite, Davi fica extremamente regozijante, alegre, porque as pessoas se mobilizam para ofertarem voluntariamente a casa do Senhor para a construção do templo. E Davi diz: tua é, Senhor, a magnificência, o esplendor, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. E tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm diante de ti. E tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Ou seja, o exercício da grandeza de Deus exalta, o exercício da grandeza de Deus domina sobre tudo, o exercício da grandeza de Deus, na mão dele há força e poder, e na sua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. E a pergunta é: quem pode se opor? Quem pode se opor ao soberano, ao supremo, ao majestoso? Quem pode se opor? Quem pode se opor? Quem pode se opor? Ninguém. Segundo Crônicas 26, disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus?
Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Não há quem possa te resistir. Isaías, amados, ele nos escreve: agindo eu, quem impedirá? Ele é grande, ele é soberano, ele é majestoso. Deus agindo não tem quem impeça. Pode ser um menino, pode ser uma menina. Ele usa como ele quer, amados. Se ele tem promessa na sua vida, não te preocupa que ninguém pode se opor à sua vida. Tem gente se levantando e querendo se opor ao que Deus tem na tua vida. Fica quieto, meu amado. Fica quieto, aquieta o teu coração, porque o Deus a quem você serve é um Deus grande, é um Deus majestoso, é um Deus cheio de glória, é um Deus cheio de vitória. Não te preocupa que ninguém pode resistir ao que Deus tem na tua vida. Provérbios capítulo 21 e 30 nos diz: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Não há, amados. Não há sabedoria, não há discernimento, não há plano algum que possa opor-se ao Senhor. Que Deus tem contigo, amados. Tu precisa dar satisfação a Deus. Se levantarem para se opor contra ti, não estão se opondo contra você. Estão se opondo contra aquele que te chamou. Então segue em frente, que operando Deus, quem impedirá? Diz a palavra de Deus que a sua mão é forte, é potente e não tem quem possa resisti-lo. Então fica firme naquilo que Deus tem contigo. Fica firme no que Deus te chamou. Serve com amor, serve com alegria. Não deixa ninguém desanimar as promessas de Deus na tua vida. Não deixa ninguém roubar a alegria de Deus na tua vida, das promessas que Ele tem contigo. Porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ninguém pode se opor aos planos de Deus na sua vida. Chegaram para o pastor Neco. Sério, pastor Neco, esse negócio aí não está certo não. E quero dizer para o senhor que eu discordo dessa história do senhor estar como presidente da convenção agora aqui. Ao pastor Neco: tudo bem, o negócio foi feito lá no céu, você vai ter que subir para desfazer lá. Amados, o que é feito no céu, o que é feito por Deus, não há nada que possa se opor, não há nada que possa desfazer. O que está feito por Deus está feito, meu amado. Está ligado, está ligado, está ligado. E Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é soberano. Não há um braço que possa se opor àquilo que Deus quer e àquilo que Ele prometeu na tua vida. Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Agindo eu, quem o impedirá? São palavras vivas do texto sagrado. Amados, toda a criação se curva diante da majestade. Toda a criação se curva ante a majestosa soberania divina, diante da majestade do nosso Deus. Toda a criação. As águas do Mar Vermelho curvaram-se e obedeceram à voz da Santíssima Majestade. Não precisou de pedreiro, porque não tinha pedreiro suficiente para ser tão obediente como as águas do Mar Vermelho foram. Elas rapidamente se portaram e se construiu uma parede d'água de um lado e uma parede d'água de outro. Até hoje, amados, não tem quem construa parede d'água. Não tem quem construa parede d'água, amados. E a parede d'água era impermeável. Você já pensou num negócio desse? Não vazava na parede d'água de jeito nenhum. Não dava infiltração nenhuma, mano.
Não dava infiltração nenhuma, amados. Ela simplesmente se curvou diante da soberania de Deus e obedeceu a ordem de Deus para o povo de Israel passar a pé enxuto. Teve uns que se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra a liderança de Moisés. E Moisés diz: se por acaso não acontecer algo novo aqui, não foi Deus quem me enviou. Que a terra abra e consuma aqueles que têm se levantado contra o Senhor. A terra abriu a boca, amados, e devorou aqueles que estavam em pecado. E devorou tudo que eles tinham. E foram enterrados e consumidos pela terra vivos. Vivos. Sabe por quê? A terra se curva diante da soberania de Deus. Deus é grande, Deus é majestoso, Deus é soberano. Josué estava em guerra, Josué estava em batalha, e o tempo não ia dar para ele guerrear e vencer, e dar por findada aquela vitória. E ele clamou ao Deus dos céus, aquele que é maior do que o tempo. E ele disse: Senhor, ajuda-me, que o sol se detenha em Gibeon e a lua em Ajalon. O que aconteceu, amados? O Deus grande, que é maior do que o sol e que é maior do que a lua, deteve, amados. Ele simplesmente deu um pausa no controle. Só que o interessante é que quando ele deu um pausa no controle, só deu pausa no tempo. Só deu pausa no tempo. O restante da cena continuou em movimento normal, não foi nem slow motion não, continuou normal. Sabe por quê? Porque ele é grande. Sabe por quê? Porque ele é grande. Ele dá pausa no que ele quiser, amados, porque ele é grande. Ele deu pausa no movimento solar, amado. Ele deu pausa, mas deixou que todo o movimento na face da terra permanecesse como estava. E eles guerrearam e venceram. Porque se for necessário até parar o tempo, Deus para. Mas Ele cumpre as suas promessas. As suas promessas, amados, elas não falharão. Porque o nosso Deus é grande. Mais tarde um pouquinho, em outros tempos posteriores, Deus simplesmente não parou. Você quer que eu adiante o tempo, porque eu sou maior que o tempo? Ou você quer que volte? Senhor, adiantar é fácil porque ele já vai adiantar mesmo. Eu queria que ele voltasse. Pois tá bom. Pois o sol vai voltar 10 graus no relógio de Acais. O relógio de Acais era um relógio de sol. Então ele marcava a hora pela sombra. Então o que aconteceu? A sombra, amado, só volta 10 graus se o sol de fato voltasse. Então não sei o que aconteceu ali. Eu só sei uma coisa: que Deus voltou o tempo. Não sei se ele deu uma reviravolta na rotação da terra, ou não sei o que ele fez, amado. Eu sei que ele deu um jeito de parar o tempo e voltar atrás. Se em Josué ele parou o tempo, aqui ele faz o tempo voltar. Sabe por quê, amado? Porque Deus é Deus Todo-Poderoso. Deus é Deus Todo-Poderoso. Deus é Deus grande. Deus está vestido de majestade. Deus é o soberano. Aquele que é todo majestoso não tem domínio só sobre as águas do Mar Vermelho, nem só apenas sobre o sol para fazê-lo parar ou retornar. Aquele que é vestido de majestade, aquele que é supremo, aquele que é soberano. Ele criou o primeiro sistema de delivery da história da humanidade. Ele chamou umas aves, mandou elas se vestirem de smoking, os corvos, e disse: agora vocês vão servir pela manhã e pela tarde sanduíche lá no ribeiro onde meu servo está. E o Deus que é grande
Deus que é grande, vestido de majestade. Os corvos obedeceram. E os corvos serviam carne. E os corvos serviam pão. Servir pão até a gente fica calado, né? Mas servir carne, se eles vivem de comer carne. Eles têm que obedecer à majestade, amados. Eles têm que obedecer à majestade. E eles chegam lá e entregam os sanduíches manhã e tarde a Elias. Aquele que é majestoso disse assim: meu caro amigo peixe, tem um profeta, foi lançado dentro d'água. Corre ali que você vai servir hoje de hotel submarino para ele. Ele é um profeta fujão e eu tenho que trazer ele de volta ao que eu tenho com ele, com a cidade de Nínive. Você me é obediente, mas ele ainda não aprendeu a obedecer à minha majestade. Então vai lá, sirva ele hoje de hotel e submarino e siga para lançá-lo lá onde eu preciso que ele esteja. O que o peixe fez, amado? O peixe foi mais obediente do que Jonas, amado. Foi direitinho lá. E guardou Jonas dentro do seu ventre. Porque a criação se curva diante da majestade de Deus. A criação se curva diante da majestade de Deus. Esse mesmo Deus que chamou o peixe para trazer um fujão novamente ao cumprimento do seu propósito. Ele ordenou 2 ursas despedaçarem 42 adolescentes que faziam pouco da sua majestade e do arrebatamento que ele fez com Elias. Esse mesmo Deus, ele pegou um leão e disse: vai e mata esse profeta, porque eu disse para ele que ele não comesse, nem bebesse, nem fizesse pousada. Disse que ele entregasse meu recado e ele voltasse. Mas ele escutou o profeta velho e deixou de ouvir a mim. Tem gente que prefere escutar o profeta velho do que ouvir aquele que é majestoso. Tem gente que prefere escutar o profeta velho do que ouvir o Altíssimo. Tem gente que prefere escutar o profeta velho do que ouvir o Altíssimo. Não é o velho profeta, não, é o profeta velho. Há uma diferença muito grande, né? Há uma diferença muito grande. Há ou não há? Ele escutou o profeta velho e não escutou o Deus Altíssimo que falou com ele. Aí quando ele voltou, o leão estava só aguardando. O leão o matou. E o leão assentou-se do lado do cadáver e o jumentozinho em pé. Você já entendeu o mistério, né? O leão não estava com fome. O leão foi só fazer o serviço que Deus mandou. O leão não estava com fome e não tinha por que matar o profeta, amados. O leão só obedeceu à majestade de Deus. Matou, ficou lá aguardando, o cadáver do lado e o jumento em pé. Sabe por quê, amados? Porque a criação se curva diante da majestade de Deus. Mas esse mesmo Deus, lá na cova dos leões, com leões extremamente famintos. Olha só, aquele não tinha fome, matou, para obedecer. A cova com leões extremamente famintos. Daniel é lançado. Aqueles leões sequer abrem a sua boca para Daniel. Leões famintos, que Daniel seria pouca comida para eles. Eles sequer abrem a boca para Daniel. O anjo do Senhor fecha-lhes a boca. Daniel passa a noite talvez mais tranquila da vida dele na cova dos leões. Com a presença de Deus ali, juntamente com ele. Sabe por quê, amados? Porque o nosso Deus é grande e majestoso. Nosso Deus é grande e majestoso. Nosso Deus é grande e majestoso. O fogo se curvou diante da majestade de Deus. O fogo não queimou os 3 amigos de Daniel,
Mas o mesmo fogo que não queimou os 3 amigos de Daniel, quando aqueles que foram lançados dentro da fornalha, os 3 amigos de Daniel, eles não entraram dentro da fornalha. Apenas na boca da fornalha, quando eles lançaram, foi suficiente para eles morrerem. Morreram. Foram destruídos pelo calor. Esse mesmo fogo que destruiu os que lançaram, estava ardendo lá na fornalha. Mas o fogo se curvou diante da majestade do Deus grande e soberano. E eles passearam, e quando saíram, nem cheiro de fumaça. Nem cheiro de fumaça, amados. Se achou na sua roupa, se achou no seu corpo, se achou no seu cabelo. A gente está passando no carro, pode estar os vidros tudo fechado, mas se você passar e estiver tendo fogo ali por perto, o fogo entra com tudo fechado, sem circulação externa de ar, mas ainda dá um jeito de achar fresta para entrar. E você chega na igreja, fedendo a fumaça para todo lugar. Só a fumaça, amados. Os homens entraram, foi dentro da fornalha. Dentro da fornalha. Mas até o fogo reconhece a majestade de Deus e sabe que é criação do Deus Todo-Poderoso. Xalabaracanterra. Glória a Deus. A água, queridos, rapidamente sofreu transformações químicas. E a água passou a ser vinho. Parece que esse aqui é o único vinho da história que não foi espremido, mano. Deus transformou a água em vinho. Curvou-se a água diante da ordem da majestade divina e transformou-se em vinho. Os peixes já mortos não tinham poder de reprodução, mas Deus, em Cristo Jesus, apresentou ao Pai em gratidão, e aqueles peixes se multiplicaram, e aquele trigo se multiplicou, e partiu e atendeu a uma multidão de famintos. A grandeza do nosso Deus. O mar e o vento agitado atribulava os discípulos. Jesus simplesmente repreende o vento e diz: acalma-te e cala-te, mar. Aquieta-te e cala-te. E fez-se bonança. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Até mesmo a morte, diga comigo, até mesmo a morte, curva-se diante da majestade de Deus. Lázaro, 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 vem para fora. E a morte não pôde detê-lo. A morte disse: bora, sai logo. E quando ele fala, eu tenho que atender, porque ele é majestoso. Porque ele é majestoso. Porque ele é majestoso. Porque ele é majestoso. Como que eu vou sair todo atado, meu amigo? Saia, que ele mandou, você vai sair, porque ele é majestoso. E saiu saltando todo atado lá para fora. Ele ressuscitou, porque até a morte tem que se curvar diante da majestade do nosso Deus. Sabe por quê, meus amados? Porque o ponto final não pertence à morte. O ponto final pertence à divina majestade. O ponto final pertence ao soberano. Aleluia. J.I. Packer nos chama a atenção prática para 3 mudanças comportamentais que nós precisamos ter. A primeira é, versículo 25, a quem, pois, me farei semelhantes para que eu lhe seja igual? A primeira é, não termos pensamentos errados a respeito de Deus. Não pensarmos Deus apequenado, mas pensarmos Deus em sua grandeza, em sua majestade, em sua supremacia. Não fazermos Deus a nossa imagem, mas nós foi quem fomos feitos à imagem dele. E a imagem sempre é menor do que aquilo que ela reflete. Porque aquilo que é refletido é o perfeito.
A reflexão, ela é inferior ao que é refletido. Amém? Então Deus reprova pensamentos errados a respeito dele. Isaías 40, 27. Por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Deus não olha para mim. Deus não está vendo o que eu estou passando. Olha, Ele não vê a minha causa, Ele não vê a minha situação. Ele só vê a vida do irmão. Ele só ajuda todo mundo. Mas a minha vida é sempre essa miséria. A minha vida é sempre essa tribulação. A minha vida é sempre essa dificuldade. Deus reprova. Deus censura pensamentos errados a respeito de nós mesmos. Deus censura pensamentos errados a respeito de Deus. E Deus censura pensamentos errados a respeito de nós mesmos. Esse pessimismo, sabe o que ele implica? Ele implica desonra a Deus. É como se você estivesse desonrando a grandeza de Deus na sua vida. Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande. Ele é majestoso. Pois Ele é majestoso o suficiente para saber o que você está passando. Ele é grande o suficiente para saber a situação que você está vivendo. Ele é grande o suficiente. Ele é majestoso. Toda vida que você traz esse tipo de indagação, onde que está Deus? Cadê? Ele não se interessa pela minha situação, Ele não olha para mim, Ele não considera a minha causa, e você apresenta essas queixas diante de Deus e estas reclamações, você está apequenando Deus, porque os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos de Deus estão atentos a você. Deus está atento à sua causa. A sua causa não é em vão. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é majestoso, Ele é grande. Reconheça a grandeza de Deus na sua vida. Não tenha pensamentos errados a respeito de você mesmo. Jesus Cristo passou por uma série de processo ilegal. Você foi estudar detidamente a morte de Cristo, o processo pelo qual passou, a forma como Ele foi preso, até a decisão da sua execução, você vai ver que aquilo ali foi um dos processos mais ilegais da história da humanidade. Os advogados que estão aqui e já pararam para estudar cautelosamente, com certeza já identificaram toda a fraude e falha do processo do julgamento de Jesus Cristo. Mas ele disse: Senhor, não seja feita a minha vontade. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O que é isso, amado? Reconhecimento da majestade, da grandeza de Deus. Senhor, não seja feita a minha vontade, Pai, mas seja feita a tua vontade. Talvez você não entenda a sua situação agora porque os teus olhos não alcançam tudo. Mas a majestade de Deus, Ele é grande, Ele alcança tudo. Ele alcança tudo. Ele alcança tudo, Ele vê tudo. Você não está abandonado na sua própria causa. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Repreende com isso a nossa morosidade em crer na majestade de Deus. Não acho que Deus cansou, não está demorando, não está fadigado. Deus diz assim: olha, você não sabe que aquele que criou os céus e a terra, Ele nem cansa, nem se fadiga? Então não demores em crer que eu sou Deus todo majestoso e que tudo está sob meu controle. Tem gente sendo dominada pela ansiedade. E Deus te diz nessa noite: descansa que eu sou Deus todo-poderoso. Tem gente sendo consumida, mas Deus diz para você nessa noite: eu sou Deus todo-poderoso.
descansa em mim, não tenha morosidade, não demore em crer na minha majestade. Eu sou Deus majestoso, eu sou Deus supremo, eu sou Deus soberano. Ele fala com você nessa noite, Ele fala com você nessa noite. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Creia na majestade de Deus. Queridos, grande é o Senhor, nosso Deus está vestido de majestade, aleluia. Ele é o Altíssimo, é o Supremo, Ele é o soberano Deus. Pensemos na majestade de Deus, no incomparável Deus, na sua grandeza incomparável. E eu quero ler para vocês, para nós encerrarmos, Isaías 40, versículo 22 ao versículo 26. Aleluia. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, sobre o globo terrestre. Antes mesmo de toda aquela confusão sobre se a terra tinha esse formato esférico de globo, a Bíblia já dizia, né? Ele está assentado sobre o círculo terrestre, sobre o globo terrestre, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Levantai alto os vossos olhos, vede as estrelas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Levantai os vossos olhos e vede. Ele chama o seu exército, cada uma pelo seu nome. Cada uma pelo seu nome. Se Deus chama as estrelas pelo nome, sabe o que isso quer dizer? E você, que tem um valor muito mais especial para Deus, Ele te conhece profundamente. Porque Ele se interessa com você. Ele se interessa com a sua condição. Ele se interessa com a sua situação. E a palavra de Deus diz: chama todas pelo seu nome, e nenhuma delas falta. E Deus, Ele chama a mim e a você nessa noite pelo nome. E Ele espera que, assim como as estrelas se curvam diante da majestade de sua grandeza e obedece o seu chamado, Ele chama a mim e a você nessa noite. E Ele espera que nenhum de nós faltemos, que nós nos curvemos diante da sua majestade. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos adorar a esse Deus que nos chama pelo nome. Vamos ficar de pé e vamos adorar a esse Deus majestoso, a esse Deus grande. Porque grande é o Senhor, aleluia. Grande é o Senhor e Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E Ele nos chama, Ele nos convida à adoração. Assim como Ele chama cada estrela pelo seu nome, Ele chama a mim e a você nessa noite. Ele nos chama para adorar e para reconhecer a sua grandeza e majestade. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo. Alegria de toda a terra.
que temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. reconhecemos a tua grandeza, Senhor. Reconhecemos a tua majestade, ó Pai. Só tu és Senhor, Senhor. Reconhecemos que só tu és Deus sobre toda a terra e céu. Reconhecemos a tua majestade e soberania sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.